Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o assassinato do Charlie Kirk que aconteceu ontem lá em Utah. Uma coisa realmente absurda, completamente absurda. Eu já fiz um vídeo sobre isso ontem, mas eu fiz o vídeo logo no momento que houve o atentado, que houve o tiro contra ele. Ainda não havia a confirmação de que ele estava morto, né? Agora a gente já tem essa confirmação. Infelizmente, ele morreu poucos minutos depois e foi um tiro na carótida, ou seja, é realmente muito difícil sobreviver a isso. E muito triste a coisa. Não se sabe ainda quem é o assassino. O FBI prendeu duas pessoas, mas soltou as duas pessoas. Ainda não tem a confirmação de quem seja. Estão investigando ainda o caso. Tudo indica que teria sido um esquerdista chateado com o Charlie Kirk. Mas a gente não tem confirmação disso ainda. Não sabemos quem foi o assassino. O fato é que entre jornalistas do Brasil e esquerdistas de forma geral, há uma certa comemoração da morte dele. E eu vou explicar nesse vídeo. Esse vídeo aqui eu quero falar sobre várias coisas. Primeira coisa sobre o pessoal, sobre os reflexos dessa morte. Eu acho que vai mudar muita coisa, tá? Eu imagino que vai haver muito mais radicalização daqui para frente. Eu vou falar sobre como os esquerdistas estão se comportando com isso, sobre a busca, o assassino, existe a suspeita de que isso pode ter sido obra de profissionais e coisa e tal, e finalmente falar sobre o que vai mudar, como é que vai ser daqui para frente essas coisas, porque eu acho que vai mudar muita coisa. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Degustador de Casadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não vou falar sobre o assassinato do Charlie Kirk propriamente dito, porque eu já falei sobre isso no outro vídeo. Eu vou deixar o link do outro vídeo aqui na descrição desse vídeo, se você quiser ver mais detalhes sobre como é que foi o assassinato dele, mas realmente foi muito triste, né? Ele estava numa dos eventos que ele faz sempre, né? Que é o Prove Me Wrong, mostre que eu estou errado, né? E daí ele vai na universidade, ele vai nas universidades esquerdistas americanas e abre o microfone para quem quiser falar com ele. Todo mundo grava, não é só ele que grava, porque você podia dizer, mas ele grava e aí só bota as partes boas da conversa. Não, não, qualquer um pode gravar. Então, é um absurdo esse tipo de coisa, né? Acabou levando um tiro e o Trump fez um pronunciamento falando sobre ele, decretando luto nos Estados Unidos, realmente muito tocante a coisa, algo muito significativo. E vários outros, o Milley falou também, vários outros presidentes falaram sobre isso, Israel falou também. Aliás, eu quero fazer um alerta aqui, tomem cuidado com a questão de antissemitismo, tá? É lógico que os antissemitas estão todos falando, não, porque olha só que foi Israel que fez o ataque, Israel que matou ele. Olha só, a gente não sabe quem foi o atirador ainda, não prenderam o cara ainda. Então não dá para dizer que não foi fulano, não foi Beltrano, não foi nada, porque a gente não sabe ainda quem é que foi. Mas o fato é que não faz sentido nenhum Israel fazer isso. O cara não incomodava Israel de maneira nenhuma, ao contrário, era amigo de Israel, então tome cuidado com esse tipo de colocação. Tem muito antissemita com essa ideia absurda por aí, tá? O Tommy Robinson também, mostrando foto da família, que realmente um monte de gente fazendo homenagens ao Charlie Kirk, né? Eu gostei particularmente dessa aqui do James Woods, né? Eu fiz vários jantares, eu jantei várias vezes com o Charlie, né? E sempre me preocupei com a sua segurança. A esquerda diz que eles querem conversas nacionais, que temos que conversar e coisa e tal, né? Para pacificar o país, né? Aqui no Brasil eles falam, temos que pacificar o país, né? E o Charlie fazia exatamente isso. Ele ia lá na Cova dos Leões, né, lá onde, na Universidade Federal lá deles, lá que é, né, esquerdista pra caramba, e em lugar, ele ia nas universidades mais tendentes para a esquerda, esperando que conversa, que fatos e bom senso prevalecessem no final, né? E acabaram matando ele por isso, né? Assassinando ele por isso. Ou seja, é o que eu falo para vocês, a esquerda não quer nenhum tipo de conversação, não quer argumento, não quer nada, ele quer impor a vontade deles e pronto, e sem conversa, sem nada do jeito, né? Do gênero, né? E bom, de novo, a gente ainda não sabe se quem atirou foi um esquerdista, tá? Não está provado que foi um esquerdista, a gente não sabe, não pegaram o cara ainda. Mas isso é uma coisa preocupante justamente porque pelo comportamento da esquerda. Aqui, ó, o Nicolas Ferreira colocou aqui como é que os jornais do Brasil traduziram a coisa. Charlie Kirk, um ativista de extrema direita, é baleado na Universidade dos Estados Unidos. Olha só, ele é o extremista. Não é o cara que atirou nele, que matou ele, que é o extremista. Não, o extremista é ele. Ele é extremista.
O cara que atirou nele, não sei. E esse tipo de coisa aqui, essa desumanização de chamar qualquer pessoa com opinião diferente da sua de extremista, isso desumaniza as pessoas, isso ajuda a pessoas malucas a fazerem esse tipo de ato absurdo, né? Então, essa é a situação, acho um absurdo isso aqui. Depois o Globo tirou essa manchete do ar, tirou esse artigo do ar, porque realmente é um desrespeito enorme no final das contas, né? E esse pessoal não tem ideia do tamanho do vespeiro que eles mexeram. Esse caso aqui é um caso do sintoma que eu vou falar para vocês no final do vídeo, de esse pessoal não tinha ideia da importância do Charlie Kirk. Não tinha ideia, porque a Globo já fez várias manchetes que todo mundo criticou e eles nunca tiraram a manchete. Essa eles tiraram. Essa eles tiraram. Por quê? Porque a quantidade, o grau de problema que eles tiveram com isso foi tão grande que eles tiraram a manchete, né? E, lógico, tem um monte de vídeos de pessoas comemorando a morte do Charlie Kirk, né? Tem, como você pode imaginar, pessoas de esquerda comemorando. De novo, a gente não sabe ainda se foram esquerdistas que mataram ele. Não foi pego ainda o atirador, não se sabe qual é o contexto, mas a esquerda está adorando, a esquerda está comemorando. Aqui no TikTok, então, tá aqui milhares de esquerdistas comemorando, achando lindo e não sei o que lá, querendo, né, comemorando, né, enfim, muito triste isso, uma coisa realmente absurda no final das contas, o pessoal comemorar uma pessoa que estava conversando e foi atingida, ou seja, é o cúmulo da falta de argumento, você não tem argumento para responder o que o cara colocava, e aí você fica feliz que ele morreu, então não tem mais que argumentar com ele, né? E o Blue Sky é outro lugar que... O Blue Sky, vocês sabem, é uma alternativa ao Twitter, que muita gente da esquerda migrou para lá, e só tem esquerdista lá, não tem, ninguém da direita foi para lá, ou muito pouca gente foi para lá. E lá no Blue Sky, o Blue Sky está reagindo exatamente como você esperaria. Praticamente qualquer post no Blue Sky nesse momento é a gente comemorando a morte do Charlie Kirk. E eu quero avisar para vocês que comemorar a morte de outra pessoa não é agressão dentro da ética libertária, tá? Tomem cuidado para não tratar pessoas que comemoraram a morte como alguém que fez a morte, ou que contribuiu para a morte, né? Isso, lembra, da mesma forma que a gente defende a ideia de que ideias você discute, palavras você discute, você usar violência contra pessoas que estão meramente comemorando, isso é errado, tá? Eu acho nojento pessoas comemorarem o assassinato de outras pessoas, mas é liberdade de expressão. Não se pode culpar essas pessoas aqui do TikTok por esse tipo de coisa, por mais... Você pode criticar elas, é lógico, você pode entender que são terríveis, mas nada além disso, ações pessoais contra elas são erradas, tá? Agora, isso daqui é outra história, né? Como eu falo, tá piorando esse sentimento de assassinato, né? De cultura do assassinato na esquerda. E isso é um ponto que eu vou falar para vocês, que isso é parte da radicalização, é parte do problema. A esquerda quer equivaler ideias, quer equivaler palavras à violência. Isso é um erro. Eu acho que ideias você combate com ideias. Você discorda das ideias do Charlie Kirk? Ok, eu discordo de algumas ideias do Charlie Kirk. A questão é, você não é obrigado, você não vai matar o cara, não vai partir para violência com isso, né? Isso é um fenômeno preocupante na esquerda. Tem até esse comentário aqui que o pessoal está colocando, que esse comentário do próprio Charlie Kirk, que o pessoal está lembrando aqui, ó, que a cultura de assassinato está se espalhando na esquerda. 48% dos liberais, né, liberais lá nos Estados Unidos, são esquerdistas, dizem que seria pelo menos justificado assassinar Elon Musk. 55% dizem que seria justificado matar Donald Trump. Ou seja, essas pessoas entendem que o mero discurso é motivo para assassinato. Veja, quando você fala do Trump, o Trump é o presidente americano. Então isso é outro patamar, né? Já não é só ideias, ele tem poder sobre a sua vida. Ele pode fazer coisas que desagradam você. Mas esse pessoal está definindo isso de assassinato para qualquer pessoa. Lembra do caso do Luigi Mangione, que foi um esquerdista que matou o chefe de uma empresa de seguros, né, de seguro-saúde lá nos Estados Unidos? Ao contrário, tudo que ele conseguiu foi encarecer seguro-saúde, porque a empresa passou a cobrar mais caro para ter a segurança do CEO a partir dali, né? O pessoal da esquerda até hoje comemora o cara, acha que ele foi um herói e coisa e tal. Isso é um sintoma de uma radicalização muito triste. A pessoa que, como ela não consegue argumentar
não consegue fazer contraponto e não consegue aceitar que o outro tenha uma ideia diferente do dele, pense de forma diferente da dele, ela quer a morte dessa pessoa, né? Realmente uma coisa muito triste, e isso é preocupante aqui, ó, porque depois do Charlie Kirk, lá no Blue Sky, tem pessoas fazendo listas de quem deveriam ser os próximos a serem mortos, né? J.K. Rowling, Matt Walsh, Trump, Ben Shapiro, Libs of TikTok, Elon Musk, Andy Ngo, enfim, repara essa cultura de assassinato na esquerda, que é alguma coisa muito triste. De novo, isso não é todos os esquerdistas, tá? Isso aqui é uma fração do pessoal mais sem razão, e vamos combinar, na direita também tem o pessoal sem razão, que também adoraria que tivesse um assassino que fizesse a limpa na esquerda. Mas isso é muito triste, se expor dessa forma. Por quê? Porque isso vai levar a mais radicalismo, isso vai levar a mais dissociação, né? Bom, falando um pouco sobre o assassino em si, né? Não se sabe quem é, o assassino não foi pego ainda. Aqui nesse vídeo aqui, ó, dá pra ver, aqui, ó, no momento que tá todo mundo se afastando, tem uma pessoa correndo aqui no teto, tá vendo lá? A pessoa é pequenininho pra ver aqui, mas dá pra ver a pessoa correndo aqui no teto, aqui, ó. Quando tá todo mundo se afastando, todo mundo se abaixando por conta do tiro, acabou de acontecer o tiro, e a pessoa tá correndo lá no teto da universidade. Então, acredita-se que essa pessoa é o assassino. Aqui tem o zoom maior, tá vendo? A pessoa estaria toda de preto e carregando alguma coisa. Então, ela estaria nesse ponto aqui, é isso que se acredita que tenha sido o assassino. Não há certeza também, tá, gente? Pode ser que seja de outro lugar. Aqui, ó, ele estaria nesse telhado aqui, o local onde o Charlie está aqui bem onde está a minha cabeça, deixa eu tirar minha cabeça daqui, tá nesse ponto aqui onde estava o Charlie Kirk, o cara estaria nesse telhado aqui, e daqui que ele fez o tiro. Isso aqui são mais ou menos 180 metros, é um tiro difícil, tá, gente? Não é um tiro fácil de fazer, não, mas assim, também não é uma coisa impossível, não é uma coisa totalmente impossível. Aqui, ó, o pessoal dizendo aqui que eu revisei vídeos do atirador de vários ângulos, o timing foi muito preciso, ele atirou quando o Charlie estava falando sobre violência de armas, a colocação da arma era pouco usual, eles não visaram o T-box. T-box é o tórax, né? Se você está atirando à distância, é o lugar mais correto para você atirar, justamente no tórax. É muito difícil você acertar a cabeça, então você visa o tórax, né? O rifle estava em 100 jardas, um atirador inexperiente visaria o torso dele, né, o tórax dele, né? E parece que ele errou e coisa e tal, e a bala subiu. Agora, eu vou te falar um negócio pra vocês, é que eu não quero mostrar essa imagem aqui, porque é uma imagem muito ruim. Tem uma imagem bem de perto que mostra o seguinte: o Charlie Kirk estava vestindo um colete à prova de balas. Sim, dá pra ver que ele estava vestindo um colete à prova de balas. A bala bate no colete à prova de balas e sobe e atinge a carótida dele. É isso que aconteceu. Então, dá pra ver claramente, se você pegar o vídeo do assassinato dele bem de perto, você vê que a bala bate no peito dele e sobe. Então, talvez o cara não seja tão experiente assim, talvez seja uma pessoa inexperiente, talvez tenha dado tiro no tórax dele mesmo, mas por um azar absurdo, a bala ricocheteou no colete e acabou atingindo a carótida dele. O assassino ainda não foi pego, apesar de uma grande busca do FBI e da SWAT e 2 detenções, ambos foram liberados depois de questionamento, o que no mínimo sugere que o cara planejou o escape, ele planejou a fuga dele do lugar. Eu não sei ainda se foi uma operação profissional, mas tem que se manter aberto. No mínimo, isso não foi impulso, foi algo planejado. Pode não ter sido profissional, pode ter sido um planejamento da pessoa, de um grupo pequeno, mas foi uma coisa planejada, né? Esse senhor aqui foi preso com uma espingarda de chumbinho no local ali. Aí prenderam ele porque ele estava com uma espingarda, mas depois liberaram ele, não tem nada a ver com isso, né? E teve um outro cara aqui também que foi pego aqui, ó, tá aqui, dá pra ver a espingarda na mão do policial aqui, a espingarda dele, e também, aqui ó, era a espingarda aqui, e também foi liberado depois também, uma espingarda de chumbinho também. Então os dois que foram presos foram liberados em seguida. Por enquanto eles não têm ainda ideia. Então aqui está dizendo o Washington Post que eles não sabem ainda quem é o assassino.
ainda está em fuga o assassino do Charlie Kirk. Aí o pessoal coloca ainda mais isso, né? Foi um assassino profissional do Charlie Kirk. O cara, além de ter feito tiro no lugar planejado, tinha atiradores falsos com armas de chumbinho e outras distrações, né? Ou seja, ele está dizendo que esse pessoal que foi preso seria parte do esquema. Olha só, eu não sei disso, tá? Nos Estados Unidos, arma de chumbinho é uma coisa muito comum, não causa dano praticamente nenhum, a menos que você pegue alguma parte muito sensível do corpo, não causa dano. Enfim, ou seja, ele está dizendo aqui que o pessoal planejou, que os caras que estavam lá, eu acho que esse cara está exagerando, tá? De novo, tomem cuidado, pode ter sido um tiro amador, sim, pode não ter sido profissional. O tiro é 200 jardas, direto no pescoço. Eu já falei para vocês que se você olhar o movimento que o Charlie faz, a impressão que dá é que a bala bate no colete salva-vida dele, no peito, e depois desvia para o pescoço. Não teve chance de sobrevivência. A polícia prendeu 2 falsos atiradores, depois fizeram ele ir embora. E o atirador fugiu. Ou seja, de novo, o cara está colocando aqui como se fosse certeza de profissional. Eu gostei mais da avaliação desse outro rapaz aqui, que está falando, olha só, tem muita coisa nessa história. Planejado foi. O cara planejou a coisa, não tenha dúvida. Agora, o grau de certeza disso não se sabe, né? FBI vai de porta em porta e avalia várias cenas de crime em busca de pistas do atirador foragido. O atirador realmente fugiu, não conseguiram ele, né? Tem circulado um monte de pessoas falando aqui, que fulano fez uma postagem dizendo que vai acontecer não sei o que lá. Aqui, ó. Cadê a coisa? Alguma coisa grande vai acontecer amanhã, né? Essa pessoa aqui disse lá na coisa. Charlie Kirk está vindo para a minha faculdade amanhã e eu realmente espero que alguém evapore ele literalmente. Vamos dizer que alguma coisa grande vai acontecer amanhã, né? E botou a cara de um cachorrinho rindo aqui, né? O cara esquerdista já estava, talvez tivessem planos para isso, né? Tem uma outra coisa aqui dizendo que não, que eu fiz isso, eu atirei nele, coisa e tal, ele tá conversando com uma pessoa. Gente, toma cuidado com isso daqui, tá? Muito disso daqui é fraude, as pessoas simplesmente inventaram. Outras vezes o pessoal tá fazendo de brincadeirinha e não tem certeza nenhuma. Então tomem cuidado, não culpem pessoas com base nesses posts da internet, porque não dá para saber ainda. Isso requer uma ligação mais profunda do que está acontecendo. É um absurdo? É um absurdo. Mas não tem certeza se foi essa pessoa mesmo, né? Teve outro aqui que botou no TikTok antes desse ataque, dizendo que Charlie Kirk tá vindo amanhã aqui. Esteja pronto, isso não é uma ameaça, isso é uma promessa, né? E, bom, aí você pode falar assim, caramba, mas então ele que estava planejando o assassinato de Charlie Kirk, né? Não, ele pode dizer que ele queria, na verdade, destruir o Charlie Kirk com argumentos. Faz sentido? Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Esteja pronto, não sei o que lá, vou te destruir com argumentos. O que ele quis dizer com isso daqui? Então, tome cuidado com essas coisas, tá? Isso aqui, nesse momento, muita gente fica com raiva, fica achando que já descobriu. Olha só, eu achei aqui uma postagem na internet, coisa e tal. Não tem muito jeito. Investigar esse tipo de coisa tem que ser feito por profissional, tem um monte de coisa para ser feito aqui. A informação descentralizada é boa porque dá muita informação, mas é uma coisa que requer cuidado, né? Bom, outra coisa que o pessoal está investigando é o caso de que o anel dele estava num dedo e depois do tiro estava no outro dedo. Aqui, a primeira coisa, repara que ele está vestindo um colete à prova de balas, né? Ele está vestindo um colete à prova de balas aqui, um colete salva-vidas aqui, ó. O colete dele tá aqui, ó. E ele tava vestindo um anel aqui, e quando o tiro, quando ele cai, né, o anel tá no outro dedo, né? E aí o pessoal chegou à conclusão de que, na verdade, é porque o anel é um anel aberto mesmo. Eu não sei qual é o significado disso, mas, enfim, ele usa isso sempre, é um amuleto que ele usa sempre, esse anel, né? Bom, outra coisa que o pessoal está comentando é que teria um voo que saído de Provo, né? Provo é a cidade ali onde fica a universidade ali. Esse voo saiu de Provo e em determinado momento ele desligou o transponder, né? Então um jato particular saiu do aeroporto de Provo, que fica 5 milhas da Universidade de Utah. O assassinato foi às 18h10 no horário local, o avião levantou voo às 19h12, ou seja, 1 hora depois do assassinato, e depois desligou o radar, desligou o transponder depois de um tempo, né? Isso pode ter sido... Depois ele reapareceu no transponder às 20h30, já voltando para Provo. Então, ou seja, ele pode ter ido para algum lugar, desligou o transponder, deixou o passageiro, que seria, segundo a teoria do pessoal, que seria o assassino, e depois voltou para Provo, né?
Aqui, ó, aqui o cara tá falando aquilo que eu avisei aqui, ó. Charlie estava vestindo um colete à prova de balas. A bala ricocheteou no colete e atingiu seu pescoço. E aqui, ó, parece que esse caso do avião aqui, ó, o jato fez algumas coisas malucas perto do local onde estava o Kirk, e o cara decidiu investigar um pouco. Ele era de propriedade do Derek Maxfield, associado ao Balk Institute, que era de propriedade de Casey Balk. Derek Maxfield é um professor de história de universidade, e ele fundou uma empresa também de desenvolvimento de software, que produz um software de vendas online, coisa e tal. Enfim, ele é esquerdista. E ele também está associado com o Casey Balk, que é um artista também de extrema esquerda, né? Enfim, a gente não sabe se tem alguma coisa a ver isso daqui, não sabemos se o avião realmente tem alguma coisa a ver com isso. Essas são as teorias que estão circulando por aqui. O avião não está na lista de voo do aeroporto. Foi escondido a partida do avião, mas o pessoal pegou pelo Flight Radar, né? Bom, no final é isso daí. A esquerda está dizendo aqui, ó, olha só o pessoal comemorando aqui, ó. Eu acho que ele perdeu o debate no final das contas, né? E ao contrário do que espera o pessoal da esquerda aqui, não, ele não perdeu o debate, né? É o contrário, ele ganhou o debate. Ele mostrou que a esquerda só consegue debater com ele na base da violência. Argumento não tem. Isso é ganhar o debate, isso não é perder o debate. E esse pessoal da esquerda está muito feliz, muito satisfeito, achando que eliminou um cara, que agora pronto, agora resolvemos o problema. Eu vou falar para vocês, na verdade o que eles fizeram foi criar um ídolo, criar um mito. Vai ser muito mais difícil agora para a esquerda, muita gente vai se radicalizar ainda mais, vai gerar mais confronto ainda entre esquerda e direita, numa coisa que eles não ganharam absolutamente nada, porque olha só, esse daqui já é um outro rapaz que está fazendo agora o papel de entrevistar pessoas na rua, nas universidades. Ele está numa universidade justamente perguntando sobre o Charlie Kirk para alunos da universidade, ou seja, o Charlie Kirk era um cara muito importante, era um cara muito bom, era um cara muito visto. Mas é aquilo que eu falo para vocês, essa ideia de que você vai calar uma voz, calar um argumento com violência, simplesmente não procede. Porque simplesmente outras pessoas vão surgir com a mesma voz, com o mesmo argumento, com a mesma história, com a mesma forma de tratar a coisa, né? O Charlie Kirk conseguiu fazer uma associação de sucesso, outras pessoas vão fazer isso também. E a esquerda não ganhou absolutamente nada nessa história. Ao contrário, só gerou uma visão muito pior. Aumentou o radicalismo de ambos os lados lá nos Estados Unidos. E mais um detalhe, aumentou o radicalismo de ambos os lados nos Estados Unidos no momento em que o Trump é o presidente, no momento em que a direita está no poder. Isso é um problema. Isso estrategicamente para a esquerda é um problema enorme. Por quê? Porque o Trump, por exemplo, nesse momento está querendo aumentar a segurança em cidades socialistas lá dos Estados Unidos. E a esquerda está falando que ele não tem o direito de fazer a segurança, é uma questão municipal e coisa e tal. Isso daqui dá um argumento para ele enorme para ele fazer isso, não só em cidades socialistas, como em campos de universidades também. Ou seja, esse pessoal deu um argumento enorme para o Trump para fortalecer o ponto de vista de segurança dele, e absolutamente a troco de nada. Não ganharam absolutamente nada. Essa ideia de assassinato de pessoas e coisa e tal pode parecer uma ideia muito interessante, mas no final das contas não ajuda em nada. Então, meus sentimentos aí à família do Charlie Kirk e a todos os amigos dele, a todo mundo que sentiu a perda dele, mas pode ter certeza, o Charlie Kirk virou um mito e a coisa para a esquerda vai ficar muito pior a partir de agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.